Olá, meu amigo, tudo bem? Obrigado por assistir Uma Palavra Clara. Nós temos falado muito sobre a simplicidade da salvação. E eu gostaria de terminar hoje só vou fazer uma pergunta a você. O que é o Evangelho? Quando falamos sobre a mensagem da salvação, o que chega na sua mente? Por que é que nós temos passado várias vezes, muitas semanas, tentar mostrar a cada pessoa que assiste que Deus quer perdoar e salvar eles, não por uma religião, não por uma prática, não por um ritual? Por que o pastor Wesley gasta tanto tempo dizendo a sua obra não pode te salvar? O que é o Evangelho? E se o Evangelho é tão simples, por que há tão pouco lugar que ensina a mesma coisa? Você não acha interessante que a maioria das igrejas no Brasil ensina que você tem que fazer algo, você deve fazer algo se você quer chegar ao céu? Você não acha isso interessante? Que tantos lugares te obrigam a fazer uma obra para entrar no céu. E se tanta igreja está dizendo isso, por que o pastor Wesley está dizendo a sua obra não vale? Gostaria de ler uns versículos em 1 Coríntios 15. E eu gostaria hoje passar pouco tempo, vai ser breve hoje, passar pouco tempo explicando e vendo aqui o que é o Evangelho. Porque realmente é uma coisa tão simples que muitas pessoas passam e nunca veem, não percebem. Mas olha o que a Bíblia diz. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1. Também vos notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis. Eles estavam permanecendo no Evangelho. O que é? Versículo 2. Pelo qual também sois salvo, se o retiverdes tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis crido. Sabe o que eu estava dizendo aqui? Estava falando sobre o Evangelho de Cristo aqui, qual eles tinham ouvido, recebido e no qual eles estavam permanecendo, retivendo como? Como verdade. E o que foi anunciado a eles? Que eles continuavam crendo que Jesus Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou. O Evangelho simplesmente é isso. A morte, sepultura e ressurreição de Jesus Cristo. O que é o Evangelho? A morte, sepultura e ressurreição de Jesus Cristo. E isso foi feito, aqui diz, segundo as Escrituras. Que significa que Paulo, que os apóstolos, que a igreja primitiva estava pregando a obra de Jesus como cumprimento das Escrituras. A realização das profecias. Era Deus honrando, cumprindo, realizando a promessa dele, a palavra dele. O Evangelho não foi uma coisa nova que Deus te... Opa, agora isso não deu certo, vamos ter que fazer outra coisa. Jesus Cristo chegando ao mundo do jeito que chegou, vivendo e andando do jeito que ele vivia e andava, ele sendo crucificado, sepultado num túmulo emprestado, e ressuscitando ao terceiro dia, nada disso foi surpreso, nada disso foi um plano B. Foi segundo as Escrituras.
Deus estava finalizando a obra necessária para a salvação. E o Evangelho, as boas novas, Evangelho, essas boas novas, mensagem boa, era a morte, sepultura e ressurreição de Jesus Cristo. Isso é o que a igreja primitiva, o que aqueles crentes no primeiro século, foi isso que eles ouviram, acreditaram e pelo qual foram salvos. O Evangelho. Sois salvos por retiver. Como? Que é isso? Ouvindo e acreditando na mensagem. A minha salvação, eu continuo crendo e confiando porque esta mensagem é verdade e tendo crido na verdade. Tendo crido, somos salvos. Como a Bíblia fala em João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Crê. Jesus disse, na verdade vos digo, que aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. A salvação sempre tem sido uma questão de fé. Os santos do Antigo Testamento, Abraão, Isaac, Noé, Adão, Davi, todos os profetas, os santos do Antigo Testamento, eles estavam crendo na promessa de Deus que ia cumprir no futuro. E eles olhando para frente e crendo, a Bíblia diz que foi imputado como justiça. Foi contado na conta deles como justiça. Por quê? Porque fizeram coisas. Não, porque creram na promessa de Deus. E Paulo falava à igreja no primeiro século: vocês têm recebido essa mensagem e tendo crido, vocês sois salvos pelo Evangelho. O que é o Evangelho? Que eu estou fiel à igreja, que eu dou dízimo, que eu fui batizado, que eu faço as boas obras, que eu ajudo o meu próximo. Não, o Evangelho é que Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Isso é o Evangelho. O que é o Evangelho? Isso. Por que isso se importa? Segunda pergunta. Por que isso se importa? Porque como Tito 3,5 diz, não pelas obras de justiça que houvéssemos feitos, mas pela sua misericórdia nos salvou. Se importa de conhecer e crer no verdadeiro Evangelho, porque não há outro caminho pelo qual podemos ser salvos. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Atos 4,12, não há outro nome debaixo do céu, dado aos homens, pelo qual podamos ser salvos. É o nome de Jesus Cristo. É Ele. Por quê? Porque Ele foi quem morreu, foi sepultado e ressuscitou. Venceu o pecado pela morte dele. Venceu a morte pela ressurreição dele. E é importante o que Paulo disse aqui. Somos salvos pelo Evangelho. Por que isso é importante? Porque não há outra obra suficiente. Se nós queremos obter vida eterna, a salvação da nossa alma, o perdão dos nossos pecados, nós temos que crer no único, nós temos que receber o único e verdadeiro Salvador, o único suficiente Salvador. Quem é? Jesus Cristo. O que é o Evangelho? A morte, sepultura e ressurreição de Jesus. E por que isso é importante? Porque quando Ele concluiu aquela obra da salvação, isso foi todo o necessário, todo o suficiente para salvar o pecador do seu pecado. Hebreus 9, versículo 12, fala sobre a obra de Cristo, Ele morrendo uma vez para conseguir uma eterna redenção. Hebreus 10, versículo 10 a 14, fala muito da oblação do corpo dele. Ele se oferecendo uma vez para sempre. O sacrifício dele, a morte, sepultura, a ressurreição dele. Quando ele derramou aquele sangue puro e sofreu a nossa penalidade, Jesus Cristo conseguiu fazer algo que para nós é impossível. É muito simples. A simplicidade do Evangelho é: você nunca será salvo pelo que você faz.
Nunca. E Paulo falava à igreja, é pelo evangelho que somos salvos. Qual é o evangelho? A morte, sepultura e ressurreição de Jesus Cristo. E por que isso é importante? Porque nós precisamos chegar ao ponto de entender a nossa obra, nosso merecimento nunca será suficiente para nos salvar. Mas a obra que Jesus Cristo fez era perfeita, completa, suficiente para nos salvar. Por isso, a Bíblia fala em Gálatas 2:16, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Romanos 3:28, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Efésios 2:8 e 9, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, pois é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. A Bíblia fala em muito lugar. Mas a Bíblia diz que nós temos que fazer o quê? Jesus Cristo mesmo falou, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Quando nós colocamos nossa fé em Cristo Jesus, quando recebemos a ele como nosso Salvador pessoal, recebemos perdão, salvação, vida eterna. Por isso, 1 João 5,12 diz, quem tem o Filho, falando do Filho unigênito de Deus, Jesus, quem tem o Filho tem a vida eterna. Quem não tem o Filho, não tem a vida. É muito simples. Não, mas pastor, não pode ser tão simples. Pode sim. Você não inventou o caminho para a salvação. Você nem eu temos como fazer ou abrir um caminho para o seu. Deus já fez. E o evangelho bíblico foi que Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou. E que aquela obra era suficiente para nos salvar. Isso é o evangelho. E por que isso importa? Porque é o único caminho para o céu. E aí, como nós possamos ter certeza disso? Pelo testemunho vivo. Sim, claro, Cristo não anda aqui agora no nosso mundo, fisicamente no corpo dele. Claro, nós estamos acreditando, nós temos que aceitar o testemunho de outras pessoas. Mas esses testemunhos foram fiéis. Por isso, Paulo mencionava, e naquela época ele dizia, Cristo, o ressuscitado, confirmando essa verdade, confirmando essa promessa, confirmando a realidade do Evangelho e a simplicidade dele. Nós temos testemunhos. Cristo ressuscitado fisicamente foi visto por Cefas e os 12, e depois uma multidão de mais de 500 irmãos. Tiago, o meio-irmão de Cristo, todos os apóstolos, e eventualmente a mim também, Paulo diz. Ele disse, há pessoas que nós estamos dando testemunho. É real essa mensagem. É real. É verdadeiro. A maneira de nós ter certeza, sim. 1 João 5,13. Estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna e para que creais no nome do Filho de Deus. Tito 1,2 diz, em esperança da vida eterna, a qual o Deus que não pode mentir nos prometeu antes do tempo dos séculos. João 20:31 também diz que as coisas que foram escritas, que João escreveu, ele diz, eu não escrevi nada, o mundo não tem suficiente livro, caneta, tinta para gravar tudo o que Cristo fez, mas o que eu escrevi nesse livro, nessa carta aqui, eu escrevi para que vocês poderiam crer que Jesus é o Cristo. E tendo crido, terá vida. Jesus, quando foi visto pelos 11, naquele quarto superior ali em cima, primeira vez foram 10, Tomé não estava com eles vendo, eles depois creram. Depois, quando eu estava com Tomé novamente, testificaram a ele, e ele disse, não, se eu não posso ver, se eu não posso colocar o dedo ali, no lugar, eu não vou crer. E depois Jesus apareceu a ele, e ele disse, meu Senhor, meu Deus, assim. Jesus falava umas palavras importantes a Tomé. Disse, Tomé, porque você tem me visto, você crê. Bem-aventurados os que não vendo, vão crer. Falando de você e eu, não é necessário ver Cristo visivelmente, fisicamente, presencialmente, para crer. Nós podemos andar não pelo visto, mas pela fé. Nós podemos crer na certeza dessa mensagem. E crendo, obteremos, pela promessa de Deus, a garantia da palavra de Deus, obteremos perdão de todo o nosso pecado, a salvação da nossa alma
e vida eterna. Meu amigo, nós temos falado muito e a Bíblia está repleta de muitos exemplos, símbolos, ilustrações e promessas explícitas também. Deus quer salvar o pecador. Deus ama aos pecadores. E Ele fez um só caminho para a salvação. É por fé em Jesus Cristo. É pela graça de Deus. Deus quer nos salvar não porque somos bons, não porque merecemos, não porque somos justos. Ao contrário, somos vis. Mas Deus é tão bom, tão misericordioso e amoroso. E Ele quer derramar a graça dEle e estender a mão para perdoar e salvar e lavar o pecador. E o plano bíblico, a promessa bíblica, a realidade é, o Evangelho é muito simples. Você não vai frequentar a tua igreja cada semana para obter a tua salvação. Você não vai fazer as boas obras para assegurar ou manter a tua salvação. Cristo pagou o preço dos seus pecados. Ele pagou à vista. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna por Cristo Jesus, nosso Salvador. E aqui nós temos a promessa de Deus. É coisa simples? É. Fácil entender? Sim. Difícil acreditar? Para algumas pessoas, sim. Mas é a verdade. É muito simples. Não vou te oferecer membresia a um clube especial. Membresia a uma igreja, uma religião. A única coisa que nós temos para te oferecer, se você quer vida eterna, é que Cristo morreu no teu lugar. Foi sepultado, experimentando a tua morte, mas foi ressuscitado. Ele conquistou o pecado e a morte. E Ele oferece gratuitamente, pela fé, salvação e perdão. Pense nisso. Você possa acreditar na promessa, na palavra de Deus. Se tiver pergunta, dúvida, se quer ouvir mais sobre a palavra de Deus que fala sobre a salvação, entre em contato conosco. Podemos te mostrar muitos mais versículos que dá prova, que testifica da graça e o amor de Deus. Muito obrigado por seu tempo. Não adia essa decisão de ser salvo pela graça de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Até a próxima.